Fala galera, sejam todos bem-vindos ao segundo episódio da série sobre API RESTful com Node.js. Eu sou Gustavo Mafra e esse é o canal MafraTech. No episódio de hoje vamos falar sobre rotas, métodos HTTP e tipos de parâmetro. Mas primeiramente vamos fazer o download de uma ferramenta que vamos utilizar para fazer requisições da nossa API, para testar a nossa API, já que a gente ainda não tem uma interface, ou web ou mobile. Então vamos vir aqui no navegador e vamos ter duas opções aqui, vou deixar duas opções de download. A primeira seria o Insomnia, a gente pode acessar aqui insomnia.rest e a gente utilizaria aqui esse Insomnia Core. Esse daqui é o programa que eu costumo utilizar. E a outra opção é o Postman, certo? Ambas são muito boas, porém eu costumo utilizar mais o Insomnia. Eu vou deixar o link dos dois sites aqui na descrição. Bom, esse daqui é a interface do nosso Insomnia. Eu criei aqui já um workspace chamado Receitas Compartilhadas. E nessa primeira aba nós temos aqui, podemos criar aqui, por exemplo, separar por pastas, as requisições que a gente vai fazer. Por exemplo, aqui quando a gente for fazer requisições para usuários e receitas, no nosso caso aqui receitas e tudo. E aqui a gente pode criar as nossas requests, que são, a gente pode dar um nome aqui para elas. Vamos, por exemplo, colocar aqui list, onde a gente listaria, e elas seriam do tipo get. Aqui no meio, a gente vai ter onde a gente vai colocar nossa URL e algumas informações, se a gente tiver um body, por exemplo, auth, a gente vai ver um pouco mais para frente. E nessa terceira coluna aqui seria onde a gente teria os resultados da nossa API, quando a gente faz a requisição. Bom, então voltando aqui para o nosso VS Code, antes de começar a falar um pouco das rotas, vamos instalar duas bibliotecas, A primeira é o NodeMon, certo? Porque da forma que a gente está hoje, rodando nossa aplicação, para cada vez que a gente tiver uma alteração no código, a gente tem que vir aqui, parar e rodar novamente. Então vou dar aqui um npm install nodemon -d. Certo? Isso aqui, o Nodemon, ela é uma ferramenta que vai ficar rodando nossa aplicação, e sempre que a gente salvar algum arquivo, ele automaticamente restarta o nosso serviço, certo? Então a gente vai instalar ele como uma dependência de desenvolvimento. Por isso eu estou passando aqui -d. Vamos aguardar aqui a instalação. Bom, instalou. Então a gente pode vir aqui agora no nosso package.json e vamos alterar aqui um pouquinho o nosso script start. Ao invés de a gente chamar node src/server, vamos chamar nodemon, certo? Nodemon src/server. Vamos passar uma flag aqui --watch src, certo? Então a gente vai rodar e ele vai ficar assistindo, vendo se a gente tem alguma alteração na pasta src, e se houver nos arquivos ele vai fazer um restart para a gente. Então, se a gente rodar aqui novamente npm run start, ele aqui já rodou um pouco diferente, Ele rodou, mostrou aqui que ele rodou com o comando que a gente acabou de colocar, e aí ele já deu aqui, uma indicação que está rodando com o Nodemon, Para restartar em qualquer tempo a gente pode dar aqui um rs, ele restarta, tá vendo? E se a gente vier aqui no nosso arquivo server, e salvar, ele vai também restartar. Ele verifica que o restart depois das alterações. Tranquilo? E a outra biblioteca que a gente vai utilizar vou dar um npm install na sucraze, certo? Sucraze -d. O que ela vai fazer? A sucraze é uma biblioteca que a gente vai mudar essa forma aqui de chamar nossos arquivos, nossas bibliotecas. Hoje a gente costuma utilizar o require, e se a gente precisar exportar alguma coisa, a gente vai dar um módulo .exports. Por exemplo, aqui igual a app, Se a gente fosse exportar esse app, então a gente estaria importando aqui o nosso Express, e aqui a gente estaria exportando o app.
Porém, eu não gosto muito dessa sintaxe, então eu vou instalar aqui o Sucrase, que ele vai dar para a gente uma sintaxe de import e export. Então, a gente, ao invés de dar um const express, vamos dar aqui um import express from express, certo? Então, aqui, agora a gente vai estar podendo utilizar essa sintaxe. E se a gente precisasse, por exemplo, exportar o app, a gente daria aqui um export default app, ou no caso aqui um export default ou somente um export, tranquilo? Vamos rodar aqui novamente nossa aplicação npm run start. Óbvio. Faltou aqui, a gente instalou, né, o Sucrase, porém a gente não fez a configuração, né? Por padrão, não basta só instalar o Sucrase. Para isso, como a gente está utilizando o Nodemon, vamos criar aqui na raiz do nosso diretório um arquivo chamado nodemon.json, certo? E nesse arquivo, esse arquivo aqui ele vai ser um arquivo de configuração do Nodemon, que a gente vai colocar uma configuração para que quando a gente rode, a gente vai estar usando o Sucrase para poder fazer, a gente vai estar usando o Sucrase por trás do Nodemon para que ele entenda aquela nossa sintaxe de import export, certo? Então aqui a gente vai dar um exec map e vamos colocar um outro objeto passando aqui JS, né, que é o nosso arquivo JavaScript, e aí ele vai utilizar o comando sucrase-node. Bom, como a gente salvou aqui nosso arquivo, né, o Nodemon, ele não restartou automaticamente, já que a gente está com o arquivo externo, a pasta src, né? Então vamos parar aqui nosso servidor e rodar novamente npm run start. E agora que a gente vê que ele rodou normalmente, né, usando o Sucrase Node para poder rodar os nossos arquivos, né? Então ele agora já entende a nossa sintaxe de import e export, certo? Bom, agora que a gente configurou nessas duas bibliotecas, vamos criar nossos arquivos de rota, né? A gente nesse momento que a gente está utilizando essa rota aqui, né, que a gente criou dentro do nosso server, porém, ao longo do desenvolvimento da aplicação, a gente vai criar essas rotas no arquivo externo. Então, dentro da nossa pasta src, vamos criar um arquivo chamado routes.js, certo? Bom, então vamos inicialmente dar um import em router from express. A gente vai importar esse router, né, que ele vai servir para a gente poder criar as nossas rotas, todas as rotas que a gente precisar durante o desenvolvimento da nossa aplicação. Então agora a gente vai criar aqui uma constante chamada router, né? Routes, no plural, que vai ser igual a router. Certo? Então a partir de agora, né, toda rota que a gente for criar na nossa aplicação, a gente vai utilizar esse arquivo. A gente pode se for uma aplicação que a gente tenha, né, muitas rotas, a gente pode até sair dividindo um pouco esse arquivo, né, em outros arquivos menores. Porém, aqui a gente vai começar criando dentro desse arquivo de routes mesmo, né, já que a gente vai ter poucas rotas na nossa aplicação. Bom, então basicamente, quando a gente utiliza esse router, né, ele vai dar para a gente vários métodos HTTP que a gente vai poder utilizar ao longo da nossa aplicação, né? E a gente vai falar aqui um pouquinho sobre cada um. Que a gente vai utilizar o get, routes.post, routes.put e routes.delete. Esses daqui vão ser os principais que a gente vai estar utilizando, né, no desenvolvimento da nossa API. Bom, como eu falei na primeira aula, né, esses métodos HTTP, eles vão ser os principais, né, que a gente vai estar utilizando ao longo do desenvolvimento da nossa API, certo? Então, falando um pouco, né, sobre rotas, a gente compõe nossa rota basicamente do seguinte: a gente vai ter aqui uma base URL, certo?
que no geral aqui a gente vai, como a gente está em ambiente de desenvolvimento, a gente vai ter o http localhost 3000, certo? Essa aqui a gente vai ser a base da nossa URL, né? Se tivesse publicada, seria alguma coisa no site.com, né? O domínio que a gente tiver. E depois, né, dessa nossa base, da nossa base URL, a gente vai ter um recurso, ou que a gente pode chamar de recurso, né, ou a rota em si, né, que vão ser geralmente vinculadas. A gente pode utilizar para vincular um nome, né, que remeta a alguma coisa que a gente queira pegar, né, que a gente queira alguma informação na nossa API, certo? Por exemplo, a gente pode até mesmo vincular os nomes a tabelas de banco de dados, por exemplo. Então a gente teria, por exemplo, se a gente quisesse fazer algo referente a usuários, né, pegar uma informação, então a gente poderia colocar /users, né, como uma parte compondo aqui a nossa rota, né, o nosso recurso, certo? Então, dentro do nosso routes aqui, para cada método, né, HTTP que a gente tenha, então no GET, né, como a gente já viu, a gente vai utilizar em geral para obter alguma informação do back-end, né, certo? Que é a nossa API. Então a gente basicamente teria aqui um /users, certo? E no segundo parâmetro, como a gente viu, a gente teria aqui um request e uma função, né, que seria um request response, no formato aqui de Iron Function, e aqui a gente teria a gente poderia dar aqui um response .json, certo? Vou dar um ok aqui, só uma mensagem mesmo padrão, uma mensagem qualquer, só para poder ter um retorno, certo? Então a gente teria como pegar, né, da nossa rota GET aqui e utilizar ela para obter alguma informação, por exemplo, referente a usuários. Se a gente estivesse tratando em post, né, a rota post, o método post, a gente vai estar utilizando quando a gente quer criar alguma informação, né, no back-end, certo? Então, se a gente quer, por exemplo, criar um usuário, né, então a gente teria /users, certo? E eu vou copiar aqui essa segunda metade, e a gente teria aqui também um request, um response, certo? E para compor, né, a nossa rota aqui. Já no put, a gente vai utilizar quando a gente quer atualizar alguma informação no back-end, beleza? E a gente poderia estar chamando aqui /users, e tendo aqui a nossa função no segundo parâmetro, né? Que iria, essa função seria responsável por tratar os dados que estão chegando para essa rota. E por último aqui, a gente teria o delete, que a gente vai deletar uma informação no back-end, certo? E a gente também faria aqui, primeiro parâmetro, /users, e no segundo parâmetro a nossa função que vai processar a requisição. Bom, então vocês podem estar se perguntando a primeira coisa é o seguinte, né? Para todos os métodos aqui eu coloquei /users, certo? Só que aí vocês podem estar se perguntando, e aí, como é que a gente vai saber, né? A API vai saber, o backend vai saber para onde ir, né? Apesar de todos terem /users, né, como nome de recurso aqui, a gente colocou isso para saber o que a gente quer, o que a gente quer buscar, porém, para cada método HTTP a gente usou o mesmo nome. Então, os métodos são diferentes, certo? Então, assim, quando a gente está chamando, né, a informação da nossa, tentando buscar, fazer a requisição na nossa API, a gente vai ter que definir o método que a gente quer utilizar, certo? A gente poderia, de repente, usar aqui tudo como GET, por exemplo.
Só que a gente estaria até ferindo um dos princípios de fazer a nossa API ser RESTful, né? Que a gente utilizar corretamente os métodos HTTP que a gente precisa para fazer a requisição do back-end. Bom, e né, já que a gente tem agora o nosso arquivo de rotas, né, a gente já falou um pouco aqui sobre esses métodos, uma coisa que a gente precisa fazer é utilizar esse arquivo de rotas, né, importar ele dentro do nosso arquivo do server.js. Então a gente vai dar aqui um export default routes, certo? E no nosso arquivo server a gente vai arrancar, tirar essa parte aqui, essa primeira rota que a gente fez, e vamos dar um app.use routes, certo? Eu já tinha importado aqui o nosso arquivo, né? A gente vai importar ele e a gente vai dar aqui um app.use em routes, beleza? Com isso, agora toda rota que a gente criar, a gente vai criar dentro do nosso arquivo de rotas, certo? Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre os tipos de parâmetros que a gente vai ter na nossa API, certo? No nosso back-end. O primeiro deles que a gente vai ter vai ser aqui vou colocar aqui tipos de parâmetros. Tipos de parâmetros. Certo? E o primeiro deles que a gente vai ter vão ser os parâmetros do tipo carry, certo? Que são os carry params. E como é que funcionam esses carry params? Eles vão geralmente após o nosso recurso, certo? Porém, após o nosso recurso, a gente vai colocar um símbolo de interrogação e o que vier a partir daqui, a gente vai ter um nome, vai ser uma composição de chave e valor, certo? A gente usaria do tipo aqui nome do parâmetro igual a valor parâmetro, certo? Então a gente tem essa sintaxe, interrogação, aí aqui o nome do parâmetro, certo? Nome do parâmetro igual o valor do parâmetro. Bom, então vamos fazer aqui um pequeno teste, né? Para poder chamar esse carry params, né? Então seria users barra, aí por exemplo, né? Name igual a Gustavo, certo? Porém, essa informação não vai vir aqui no nosso arquivo de rotas, né? Ele vai vir, por exemplo, pelo Insomnia. Então, vamos chamar aqui no nosso Insomnia http localhost 3000, certo? A gente está aqui usando aquela primeira rota que a gente criou, né? A list, certo? Que ela é do tipo get e /users, certo? E vamos botar aqui interrogação name igual a Gustavo, certo? Então, se a gente agora vier aqui e fizer, para pegar essa informação aqui no back-end, a gente vai fazer const carry, certo? Vou chamar aqui de carry, vai ser igual a request.carry, beleza? Então, toda essa informação de carry params vai vir dentro dessa variável aqui que está em request, né? Chamada carry. E se a gente der aqui um console.log em carry, beleza? E vamos executar aqui, dar um send. Ele retornou aquele nosso ok, né? Que a gente deu aqui no response. E no nosso console ele mostrou aqui pra gente, name e Gustavo, certo? Se a gente quiser colocar um outro valor, a gente pode colocar N valores aqui. A gente vai separar cada valor por um comercial. Então comercial, sobrenome igual a Mafra, certo? E vamos dar outro send. Ele retornou aqui pra gente. O name é Gustavo, o sobrenome, faltou o E aqui. O sobrenome é Mafra, tranquilo? Aí então, esse é o nosso primeiro tipo de parâmetros, que é o carry params. O segundo que a gente vai ter vai ser o parâmetro chamado, que vão ser os params, certo? Que esses parâmetros, eles são parâmetros que a gente utiliza para fazer uma identificação, certo? Para a gente identificar alguma informação do nosso recurso, certo? Então, ele vai ser, a gente vai utilizar ele após o recurso, a gente vai colocar uma outra barra, 2 pontos e o nome que a gente quer,
certo? Porém, esse nome, ele vai ser meio que suprimido na hora que a gente for utilizar a nossa chamada no API, certo? Por exemplo, vamos usar aqui, geralmente a gente vai utilizar essa informação muito, né? Se a gente quiser, por exemplo, buscar um usuário específico, né, a partir do GET, ou então se a gente quiser, quando a gente vai atualizar a informação aqui, né, utilizando o PUT, então a gente passaria, por exemplo, aqui, ó, barra dois pontos ID, certo? Então a gente está informando que esse ID é referente ao usuário, né? Então a gente vai utilizar esse ID aqui como sendo uma informação, né, para poder obter uma informação desse usuário, certo? Então, nesse caso, eu vou criar aqui uma outra request do tipo put, chamar ela de update, certo? E http dois pontos barra barra localhost 3000 barra users, certo? E aqui a gente passaria a informação que a gente quer. No caso, como seria um ID, a gente vai colocar aqui barra 1, certo? Se a gente der um send, ele deu um erro aqui pra gente. Cannot be. Ah, eu esqueci de salvar. Sempre que a gente tenta acessar uma rota, né? No caso aqui, como a gente tem esse parâmetro, se a gente não informar o parâmetro ou se a rota que não tem parâmetro tentar colocar, tá vendo? Ela vai dar erro. Então, no caso, se eu voltar o 1 aqui, ela agora passou. Então, para a gente pegar essa informação, a gente vai dar aqui um const id, vai ser igual, vou chamar de params, na verdade, params, vai ser igual a request.params, beleza? E vamos dar aqui um console.log params. Se a gente rodar aqui, retornou para a gente, né, que o que veio em params, id 2.1, certo? O ID, a informação do ID é 1. Uma coisa, né, que a gente pode, interessante também para saber, é que as carry params, elas são chamadas, são parâmetros nomeados, certo? Nomeados. No caso, né, como eu falei, a gente tem o nome do parâmetro e o valor. Já as params, elas não são nomeadas, porque a gente tem somente essa informação aqui nas rotas, nas nossas rotas. A gente tem a informação de que a gente precisa passar um ID, certo? Porém, a gente, ao chamar a nossa URL aqui para fazer a requisição, a gente não informa o nome, né? A requisição, né? O Express é que ele já vai entender que como a gente tem um barra depois desse user, no método put a gente precisa de informação adicional, que no caso aqui vai ser o ID, certo? E o último, né, tipo de parâmetro que a gente vai ter vai ser o parâmetro request body, né, que vai ser quando a gente quer passar algum dado, né? A gente vai utilizar bastante, tanto como no nosso put aqui também, como no post, né? Que geralmente quando a gente vai criar um usuário, por exemplo, né, criar um usuário ou fazer uma atualização, a gente tem que passar a informação que a gente quer cadastrar, que a gente quer atualizar. Então, no caso, a gente vai ter o request body. Vou criar aqui const body, vai ser igual a request.body, certo? E vou dar aqui um console.log em body. Beleza? Bom, então, como é que a gente vai fazer para chamar para utilizar, né, ela? Aqui no nosso Insomnia eu vou criar uma outra request aqui, chamada create, e vou colocar ela como post. E aqui na outra caixa de diálogo aqui, né, ele tem aqui nobody, né? A gente pode mudar para JSON, por aqui mesmo, certo? Vou colocar aqui do tipo JSON. Ou a gente pode mudar aqui, ó. Na primeira aba ele vai ter aqui, a gente vai utilizar JSON. Então, a gente vai criar aqui a estrutura. Vamos colocar aqui, por exemplo, name. Gustavo e age
2.33. No caso, né, como o age é um número, né, ele não precisa das aspas. E aqui na nossa URL http localhost 2.3000 users, beleza? Então, no momento em que a gente chamar aqui, fizer a nossa requisição, ele deu aqui pra gente, ó, undefined, certo? Mas por quê, né? Por padrão, o Express ele não entende, né, que o que a gente está enviando é um tipo JSON, né? Até porque ó, a gente tem vários formatos. Então a gente tem que vir aqui no nosso server e antes do arquivo, né, antes da chamada aqui que a gente usa as rotas, né, desse app.use, a gente vai dar um outro app.use e a gente vai passar aqui express.json, certo? Isso aqui a gente está dizendo para o nosso Express que a gente vai estar utilizando o padrão JSON para enviar informação para o nosso servidor. Então, no momento em que a gente enviar, ele pega esse JSON, já entende, né, que a gente está utilizando JSON, então ele já consegue reconhecer a informação chegando, certo? Então, se a gente der novamente aqui um send, ele aqui já conseguiu visualizar para a gente, né, já conseguiu imprimir para a gente o que veio no nosso body. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado de mais esse episódio de API RESTful com Node.js. Não se esqueça de deixar o like no vídeo e, caso não seja inscrito, se inscreva e ative as notificações para ficar ligado nos próximos conteúdos que estão por vir. Um grande abraço e até a próxima.